Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? A nossa igreja tem acolhido com muito amor aqui as famílias que têm filhos autistas e tem um ministério especial aqui para apoiar essas famílias. Irmãos, eu vou mudar o sermão aqui hoje. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16. Dos versos 16 até 24. Vamos ler. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto, nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disso, que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis? Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim, também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu quero meditar com vocês nesta manhã de domingo sobre o tema como vencer as tristezas dessa vida. Eu estou impressionado com os dias que nós estamos vivendo, onde você encontra não somente pessoas maduras, pessoas idosas, mas crianças, adolescentes e jovens tomados por tristeza. E com conversas assim, essa semana eu fiz 2 atendimentos sobre adolescentes falando em tristeza, falando em tirar a própria vida. E de fato, nós vivemos num mundo, esse mundo é um mundo de tristezas. Como diz aquela música do compositor da Bossa Nova, tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Mas eu creio que Jesus, Ele veio e Ele está conosco para nos ajudar a vencer
todas as nossas tristezas. Todas. Ele é a alegria dos homens. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a boa nova de grande alegria. E talvez você esteja aqui hoje triste. E essa semana também nós conversamos com alguns membros da igreja que estão enfrentando aí luta contra o câncer, envolvendo família, sofrimento. E está dizendo, olha, nós precisamos da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Força. Esse texto, Jesus está se despedindo dos discípulos. E ele vai nos ensinar aqui algumas verdades consoladoras para nós nesta manhã. E eu queria que você saísse daqui mais alegre do que você veio. Que o Espírito Santo transformasse a sua tristeza em alegria. Amém? A tristeza causada pelas perdas é um dos problemas mais difíceis de se resolver. Eu perdi meu pai e até hoje eu choro. Olha. Eu estava andando ontem no Rio Negro, lá em Manaus, dentro de um barco, olhando para aquela imensidão. E chegamos e descemos numa comunidade paupérrima. E nessa comunidade vive 20 famílias. Dessas famílias, 5 já aceitaram Jesus, só falta 15. E o pessoal todo animado. Eu conheci um menino, 18 anos, o Neemias. Eu falei, Neemias, e aí? É bom viver aqui? Ele disse, pastor, é bom. Aqui nós temos tudo para ser feliz. E eu perguntei, você já estudou? Terminei o 2º grau. Quais são as suas expectativas? Não, eu vou estudar. Estou plantando as coisas aqui com meu pai, ajudando, não sei o quê, papapá, papapá. E eu fiquei impressionado com a alegria e a esperança daquele menino num contexto do nada. E aí, eu começo a aprender que a alegria não tem nada a ver com circunstâncias. A alegria é uma coisa do coração. E Jesus vai aqui se despedindo dos seus discípulos. E ele diz aqui no versículo 16. O que é que ele diz? Um pouco e não mais me vereis. Ele vai morrer, ele está caminhando para a cruz. Ele está se despedindo dos discípulos. E os discípulos estavam profundamente tristes, abatidos, perturbados. É tanto que ele começa esse ensinamento dizendo, não se turbe o vosso coração. Eles estavam angustiados. E o mestre caminha com eles aqui, e compreendendo Jesus, o que estava acontecendo, ele ensina 5 lições aqui para os seus discípulos. Primeira lição que ele nos ensina é que a fé não nos imuniza da tristeza. O fato da gente crer em Deus, o fato da gente ter Deus, o fato da gente ter a Bíblia, ter o Espírito Santo, o fato de nós sermos amados por Deus, eleitos por Deus, escolhidos por Deus, isso não nos dá imunidade, o quê? De tristeza.
Se você observar lá em João capítulo 11, volta um pouquinho atrás aí. No versículo 3, Lázaro estava doente para morrer. Marta e Maria mandam um recado. Diz aí no versículo 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem? Então o fato de você ser amado por Deus, de nós sermos amados por Deus, significa que a gente não enfrente o quê? Enfermidades. Se você observar mais adiante, no versículo 5 de João 11, é reforçado: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. E Lázaro morreu. E Lázaro foi sepultado, mas depois ele foi ressuscitado. Mas eu quero que você entenda aqui que nós muitas vezes temos um sentimento errado de que passar por aquilo que você está passando, que famílias da igreja estão passando, isso significa que Deus não nos ama. E pode nos levar a uma profunda tristeza, achando que Deus se esqueceu de nós. Mas há certas tristezas nesta vida que estão na agenda de Deus para nós, e são inevitáveis, e nós vamos ter que passar por elas. Jesus diz que os discípulos enfrentariam o choro e o lamento. Não devemos ter, irmãos, de forma nenhuma, uma atitude de indiferença em relação ao sofrimento e às tribulações que passamos. Não negue a sua dor, não negue a sua tristeza, não negue o seu luto. Não fique achando que chorar e ter tristeza, isso é falta de fé, é distanciamento de Deus. Não, Jesus chorou. E o profeta Isaías diz que em todas as nossas angústias, Ele se angustia conosco. Se angustia conosco. Então, Jesus diz para eles assim: olha, a tristeza é fato. A tristeza é fato. Segunda lição que nós aprendemos aqui: a fé não nos imuniza do choro e da tristeza, mas a segunda lição que Jesus nos ensina é que toda tristeza que o cristão enfrenta e passa, ela é passageira, ela é temporária. Ele vai dizer aqui para os discípulos, né? Não é claramente, ele vai dizer: um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Porque Jesus iria ressuscitar, e ao ressuscitar novamente, eles teriam a Jesus exclusivamente para eles, e a tristeza deles seria retomada. Veja, por favor, no versículo 22. Vamos ler juntos? Versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza. Para aí. Assim também agora. Presente, advérbio de tempo. Vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu acho isso aqui, irmãos, uma coisa fantástica, porque essa tristeza começa na sexta, mas no domingo da ressurreição ela acaba. O salmista diz claramente: pode a tristeza durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
O caminho do justo é como o caminho da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Às vezes nós temos, e eu falei aqui recentemente sobre esse assunto, né, muito macabro, né? Falei sobre a morte, né? Antes do almoço de domingo, é ruim falar isso, mas a gente tem que falar. Mas o que é a morte para o crente? É uma passagem. A morte não é o fim. Os puritanos diziam: a morte é o dia mais importante da vida do cristão. Porque na hora que ele morre, ele cai na presença de Deus e passa a desfrutar da plenitude da vida eterna, e é o fim de todo o seu sofrimento, de todas as suas dores, todas as suas tristezas. Deus enxuga dos olhos dele toda lágrima. É o fim definitivo de todo sofrimento. Por isso que a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos esmorecer diante do sofrimento, das tristezas dessa vida, porque o sofrimento é passageiro. O sofrimento é leve. Ele diz: o sofrimento é leve. Se você comparar o tempo de vida, o tempo de sofrimento que você tem aqui, com o gozo da eternidade para sempre, aí ele fala do peso da glória. O peso da glória é maior do que o leve e momentâneo sofrimento. É muito chato você como pastor, nós como irmãos, vendo pessoas queridas nossas em cima do leito, lutando contra o câncer, 1 ano, 2 anos, e a gente orando, e a gente lutando, e a gente querendo. Quem passou por isso aqui sabe, né? E a gente entender que nesse momento a gente pode dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. É na força de Deus, é no poder de Deus que eu vou enfrentar isso aqui, que eu vou passar por isso. Eu vou estar abatido, mas não destruído. Jesus está dizendo para o cristão: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Pedro, lá em 1 de Pedro 6, fala da necessidade e da brevidade da provação. Nós já sabemos que o sacrifício de Jesus já resolveu completamente o problema do sofrimento humano. No novo céu e na nova terra não haverá dor, morte e tristeza. Então aguenta firme. Eu vou fazer 60, não sei quanto mais eu tenho para frente. Porque agora eu começo a ter mais memória do que sonho, né? Mas eu vou fazer o contrário, eu quero ter mais sonho do que memória. Porque o Espírito Santo diz lá que os velhos, o quê? Sonham. Então você morre sonhando. Fica mais leve, né? Irmãos, essa alegria que nós vamos receber de Deus, ninguém poderá tirá-la. É uma alegria indestrutível. É uma alegria definitiva. Agora, Jesus vai nos ensinar aqui uma terceira lição que eu acho muito bonita, porque Jesus usa a figura da mulher que está para dar à luz. Atenção, mulheres que estão aqui, 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a hora é aquele momento difícil do parto, vai nascer, dilatação, dor, né? Aí diz o texto:
mas depois de nascido, depois que nasce, que põe em cima de você, e que o pai babaca beija, e que o São Luís filma, aí pronto, acabou a tristeza. Só quando for pagar a conta, né? Mas o que eu acho interessante aqui é que Jesus está falando que a sua alegria nos é dada por transformação e não por substituição. Ele transforma a nossa tristeza em... Ele não tira a tristeza e põe a alegria. Você entendeu ou não? Ou eu estou nerd? É um processo de transformação. Deus vai operando na minha vida e na sua vida de tal maneira que as tristezas que eu enfrento e passo, elas são transformadas em alegrias. Alegrias. A mesma criança que foi a causa da dor, também é a causa da alegria. A dor da mãe não foi substituída, mas foi transformada. Deus transforma a maldição em bênção. Deus faz com que o mal feito para nós seja transformado em bem. Deus converte a tristeza em alegria. Deus transforma o pranto em folguedo. Ele tira a cinza e derrama sobre a nossa cabeça o óleo da alegria. Ele tira a roupa de luto e nos veste com vestes de louvor. E Davi diz, e ele nos cerca com cantos de livramento. Louvado seja Deus por isso. Pode ficar tranquilo que tudo isso que você está passando, Deus vai transformar em alegria. Você está sendo trabalhado. Deus está trabalhando na sua vida. Quarta lição: a alegria produzida por Jesus, ela é indestrutível. Ela se relaciona com a contemplação do Cristo ressurreto. Aconteceu no domingo da ressurreição. Ele diz: o vosso coração se alegrará. Vai ser uma alegria interna. Vai ser uma alegria coletiva, vosso. Vai ser uma alegria indestrutível, imperdível. Ninguém poderá tirar. Mas eu fico pensando o seguinte: estou conversando com Jesus, né? Mas até que isso não chegue, como é que eu fico com minhas tristezas? Como é que eu venço essa dor que eu estou sentindo do luto, da doença, da enfermidade? Você que está triste aí nos assistindo, lutando contra um câncer. Você que está lutando aí com seu pai, sua mãe, vivendo dias finais difíceis. Como é que você está? E aí Jesus me ensina uma coisa aqui. Eu queria que você fosse para o versículo 24. Ou 23, 24. Vamos ler os 23, 24. Vamos ler juntos? O que diz? Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Preste atenção, naquele dia, no futuro, nada me perguntareis, porque tudo estará explicado. Mas agora, vocês não me perguntam nada, vocês não me pedem nada. Se você pedir agora, você vai o quê? Receber.
para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Alegria no presente e alegria onde? No futuro. Em outras palavras, Jesus está falando aqui que por meio da oração eu posso antecipar, o desfrutar dessa alegria. Ele pode hoje aqui derramar alegria no meu e no seu coração. Meus amados irmãos, lá no Salmo 126, queria que você fosse lá, por favor. Salmo 126. Esse salmo é preciosíssimo, porque ele fala de alegrias perdidas, mas fala de alegrias restituídas. Diz, quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, ficamos como quem? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizer grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Com efeito, grandes coisas fez no passado o Senhor, por isso estamos alegres. Só que essa alegria é perdida. E ele vai no versículo 4 pedir: restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes, o quê? Do Negueb. Restaura, Senhor, essa alegria que eu tinha, essa alegria que eu perdi, essa alegria que os roubadores de alegrias circunstanciais da vida estão tirando. Restitui-me, Senhor, restaura. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que a alegria que Ele dá não é somente lá para frente, não é só depois da ressurreição, não é só na segunda vinda, não é só quando o novo céu e a nova terra serão instalados, mas pela oração eu posso pedir essa alegria hoje. Hoje. Você crê nisso ou não? Ele diz, aquele que leva a preciosa semente, ele diz assim no versículo 5, os que com lágrimas semeiam no presente, com júbilo o quê? No futuro. Então vamos combater a tristeza do nosso coração, das nossas perdas, das nossas lutas, das nossas enfermidades, clamando a Deus, e Ele vai derramar alegria no nosso coração. Há tantos textos lindos que estão presentes e que retratam essa verdade. Eu queria que você fosse lá para o Salmo. Salmo de número 4. Confiança em Deus na angústia. Davi, ele diz, responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele ora. Versos 7 e 8. Vamos ler bem forte do Salmo 4. O que diz? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Louvado seja Deus por isso. Ele é o Deus que põe alegria no nosso coração. E lá no céu, a alegria é assunto sério. Que às vezes a gente pensa que alegria é coisa de comediante, né? Aqui na terra. Eu queria que você ficasse de pé comigo e a gente fosse ler agora Salmo 16. Vamos ler juntos bem forte os versos 8 a 11.
Salmo 16, versos de 8 a 11. Vamos ler juntos? O Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destas delícias perpétuas. Louvado seja Deus por isso. Então eu quero convidar os chorosos, os tristes, os angustiados, os que estão hoje meio para baixo, assim, da alma, que nós orássemos e que Deus derramasse a alegria dele no nosso coração. Ele está prometendo. Nós vamos desfrutar lá na frente, mas é possível, pela oração, a gente receber essa alegria aqui hoje. Você que é jovem, que é adolescente, nada de suicídio, nada de besteira. Você tem a vida toda pela frente. Suicídio não é a saída, é a fuga. Deus tem um plano para a sua vida. Não há tristeza no seu coração que Deus não possa substituir pela alegria dele. Tá certo? Nada de droga. Você que está se sentindo culpado, você que está aí convivendo com as suas culpas, o perdão de Deus traz alegria.